dessas aqui, ó. Quais são os principais espíritos do cemitério? Então, direto ao assunto, os principais espíritos ligados à morte são capa preta, que é um demônio, que ele usa capa preta ou vermelha. É chucaveira, mas ele está ligado à morte, mas é muita briga, muita confusão, né? Ele gosta muito de briga. Ele não é tão ligado à morte, inclusive que está ligado à morte, mas ele gosta mais de confusão, de briga, de sofrimento. Aí tem a noiva que se arrasta no cemitério. Essa noiva já foi vista por muitas pessoas, tá? Ela é horrível, Ela é grande, comprida, magra, né? E ela usa um véu desbotado na cabeça. E ela é vestida de noiva, ela não mexe as pernas, ela só mexe os braços, porque ela é totalmente ligada à terra. Então esses espíritos que são ligados à terra, eles não conseguem voar e não conseguem ficar em pé, né? Eu estou falando, os espíritos ligados à morte, que seriam quais? Eu estou falando. Falei o primeiro, capa preta, o segundo, o Exu Caveira, né? Que são anjos caídos, né? Que são ligados a ela, mas aí tem essa mulher que se arrasta no cemitério, ela costuma entrar na cova antes das pessoas entrarem. Elas entram assim que o sistema está definido. Por exemplo, a pessoa está para morrer, então definiu, não tem mais retorno, há um aviso, aí ela vai se arrastando e entra na cova. Geralmente a cova já está aberta nos sonhos ou nas visões. Ela anda olhando para cima, né? Ela anda arrastando, ela parece muito com uma serpente, mas não é serpente não. Tem um nariz fino, muito fininho, e o véu dela ou é preto ou é desbotado. É horrível, é fria, é gelada. Ela vive da energia restante no corpo, né? Tem a noiva cadáver. A noiva cadáver é um mistério muito grande, que nós não sabemos se ela é um espírito ou se é anjo. Veja aí a diferença entre espírito e anjo. Joilson de Assis, tem total diferença, né? A noiva cadáver, ela é muito vista, né? A noiva cadáver, ela é muito vista. Então, deixa eu ver mais aqui, tá? Aí tem a própria morte, né? A própria morte, ela pode aparecer como grande, 2,5 metros, pode aparecer também pequena, né? E não é só um espírito, existe um espírito que é da morte, mas existe como se fosse uma dinastia. A morte não é um anjo, a morte é um espírito. Não tem sentimento, ela nasceu no Éden. Não dá para ver a cara da morte, que ela não apresenta. Ninguém nunca viu a cara da morte. Há quem diga que quem vê morre, né? Os antigos diziam que a morte nunca mostra a cara. No dia que a pessoa vê a cara dela, é porque está para ir embora, né? Eu também acredito mais ou menos nisso, tá? Os antigos são tudo cismados nisso. Mas quando você olha para a morte, ela dentro da cara dela é um oco escuro, uma escuridão terrível, né? Isso mostra o quê? Mostra que ela é enganosa e não tem sentimentos, né? A morte é um espírito. Agora, nem sempre é a morte original, porque é uma dinastia de espíritos, né? Tem a grande morte, que é a mãe de todas, né? A mãe de todas as maldições que os homens têm é a morte. Todas as maldições são pequenas mortinhas. Por isso que às vezes aparece uma mortinha de 1 metro, 2 metros, 1,5 metro, mas ela mesmo, ela tem 3 metros e pouco. Ela é gigante, ela é grandona. A mão dá para ver, pastor? Dá. A mão dela é magra e comprida os dedos, né? Magra e comprida, como se fosse a mão de um defunto, né? Quase não tem carne a mão dela, né? Então, viu a morte, a pessoa vê a morte, não é ver, a pessoa vê ela, mas se vê a cara dela, é que pode ser o último dia, né? Mas ninguém queira saber, ninguém queira tirar as provas dos 9, né? Ela é fria, ela nasceu no Éden, ela faz parte de uma palavra de Deus. Quando Cristo falou que a pessoa ia morrer, e a pessoa fez, aí então nasceu o espírito. Veja aí como é que a diferença entre espírito e anjo. Por exemplo, direto ao ponto. Qual é a diferença entre um espírito e um anjo?
é que um anjo é um anjo e um espírito é um espírito. Ah, gostou? Eita, que profundidade. Tu tava falando tão sério, aí de repente fica... Não, e a diferença de um anjo para uma morte, de um anjo para um espírito? É isso, aqui o anjo é um anjo e a morte é uma morte. KKKK. Ó, a diferença do espírito para um anjo é o seguinte, que um anjo é uma pessoa invisível. E a morte, ela é uma pessoa de luz, de energia. Ela é uma energia viva, como fosse um vírus de computador, um vírus de gripe, entendeu? Por isso que há uma conotação muito grande entre essas doenças que estão acontecendo e cavaleiros do apocalipse e mortes, porque dá muito a entender. Você está entendendo? Senhor? Então, um exemplo de anjo caído é Lúcifer. Outro exemplo de anjo maravilhoso é Miguel. Então, Miguel e Lúcifer não são espíritos, eles são homens do céu, são chamados anjos. E exemplo de morte, pastor, exemplo de espírito, é a morte. A morte é um espírito, ela não possui corpo, ela é a mãe de todos os espíritos maus, né? Ela pensa, ela age, ela calcula, mas ela não tem sentimento, ela não se apaixona, ela não gosta, porque ela não foi feita para isso. É como se fosse um robô de energia. E nós parimos o espírito pela boca. Por isso que a Bíblia diz que a boca tem poder de vida e de morte. Que a boca é um útero. E ela pare espíritos. Espíritos bons e espíritos ruins. E os homens são perturbados pelos próprios espíritos que saíram da sua boca. Então, é uma coisa meio coisada, né? Sim, aí tem um espírito do cemitério, tá? Que esse cara de vento, existe uma dúvidazinha aí. O espírito do cemitério tem um vídeo nosso aí, cuidado com o espírito do cemitério. Ó o título, cuidado com o espírito do cemitério, Joilson de Assis. O único que está livre do espírito do cemitério é o coveiro. Eles não atacam o coveiro. Dificilmente os espíritos que habitam o cemitério não atacam o coveiro. Mas por quê, pastor? Quem é que pode me responder aqui? A Ana Maria diz, a única função da morte é executar. Pronto, é isso. Ela vai executar o que ela foi feita. Ela é um Pokémon espiritual. Você manda ela fazer uma coisa, ela faz. Ela é fria e sem coração. Sim, ela é fria, ela é gelada. Ela não tem sentimento. É muito sério isso, pastor Lolita. Obrigado pelos comentários. Agora, quem é que vai acertar? O que foi que eu perguntei mesmo? Por que os espíritos do cemitério não atacam o coveiro? Aí, quem é que diz aqui? Os espíritos nascidos dos anjos. Não entendi. Peraí, deixa eu ver aqui. Vai respondendo aí, tá? Deixa eu ver aqui. Esses seres são terríveis, tá? E eles chegam a enlouquecer pessoas. Veja aí no nosso canal, Espírito do Cemitério, Joilson de Assis. O coveiro tem legalidade. Sula Ferreira, Sulinha, a baiana. Lúcifer, ele ainda é acima dos anjos. Ele é um serafim, sim. Ele é um príncipe. Ele não deixou de ser príncipe, não. Deus não tira nada quando dá. Ele um dia vai queimar, né? Mas vai queimar como príncipe. Ele sempre será príncipe. Deus não toma de volta. Deus não é assim, não. Ele não toma. Ele diz, eu não tomo o dom que eu dou. O cara pode pegar o dom de Deus e usar para o mal que ele não toma. É de Deus mesmo. Uma noite senti uma sensação horrível, fria, tomando conta de mim. Ser espírito de morte? Pode ser, né? Mas eu acho que não. Não ataca o caveiro por causa da vibração. Pode ser uma lei entre os espíritos, não perturbar o coveiro. Leda e Ana Maria diz, não ataca os espíritos por causa da vibração. Porque é o seguinte, existe uma lei no universo, né, que a pessoa respeita o ambiente, né? Então o coveiro, ele entra na temperatura e na vibração daquela região. Então os espíritos que tem no cemitério não atacam coveiro, não entra, não perturba, não causa doença, né? Então, por isso que os coveiros são tão tranquilos. Já conversei com vários coveiros, eles não veem nada. Muitos deles não veem nada. Inclusive, eu conversei com um coveiro, o coveiro diz, rapaz, eu vejo coisa na igreja, que em frente ao cemitério, onde meu pai se enterrou, minha mãe também, tem uma igreja.
Aí ele disse, aqui eu nunca vi nada. Agora ali na igreja é uma bagunça danada de noite. Uma bagunça da arrasta banco, é uma converseira, uma risada. Dentro da igreja é. Então, por que ele não vê? Porque existe essa lei. Eles estão na mesma vibração. Tá entendendo? Não é que o coveiro é gente ruim, é gente boa. É porque ele respeita o coveiro. Tá? Seria o porteiro, né? O coveiro é o porteiro do outro mundo. Aí outra coisa, isso acontece também com alguns animais. Por exemplo, eu fui convidado para tirar uma macumba de uma pessoa lá no Maranhão. O cara é prefeito, aí ganhou, ele não conseguia dormir. Teve pessoas que fizeram macumba, você ganha, mas você fica doido. Então a gente foi lá para orar a Deus, intervir, né? Aí lá encontrei um rio que morria muita gente afogado. Agora só morria pessoas de fora. Olha que interessante. Quando o cara me falou, disse, pastor, aqui muita gente morre nesse rio, mas só morre gente de fora. Então eu disse, eu não vou mergulhar nesse rio. Ele disse, será porque o rio é traiçoeiro, né? Ele tem redemoinho, né? E ele é grande, o rio é grande. Eu digo, não, vamos ver o que é. Aí fui lá, fui caurir a Deus, né? Podia ser Nego do Rio, que não tem essa entidade, né? Podia ser Iemanjá, podia ser alguma das águas, Mãe das Águas, podia ser vários tipos de entidades, né? Serpentes gigantes, que naquela região tem, né? Peixes gigantes, que tem peixe de 2 metros, né? Mas sabe o que eu encontrei? Eu encontrei o peixe elétrico. Sim, o rio é infestado de peixe elétrico. Mas os cabas da cidade tomam banho no rio e não morrem. Mas os cabas de fora, quando tomam, morrem. Às vezes está ele e o nativo. Aí o nativo e ele estão nadando e ele morre, o cara de fora. A moral da história é que o peixe elétrico ele é territorialista. E o cara de fora cheira diferente. O cheiro do cara é diferente. Então ele tiver um nativo, ele ataca tudo, né? Mas se tiver um nativo e uma pessoa de fora, ele vai sentir o cheiro diferente do cara de fora. Então ele ataca o cara de fora. Então foi essa a minha explicação. E o rapaz esperava que eu dissesse, não, é um espírito, é um demônio. Bem, eu não vi demônio, deve ter, porque em todo canto tem, né? Mas, na minha opinião, viu, meu irmão, eu chamei ele, é o peixe elétrico. Aí ele disse, mas por que o peixe elétrico não ataca o pessoal daqui? Porque o pessoal daqui tem um cheiro daqui. Você está entendendo? E o pessoal de fora tem um cheiro de fora. Né? É como se fosse um cachorro. O cachorro, às vezes, não ataca ninguém da família, porque ele já conhece o cheiro. Aí alguém vem de fora, ele não conhece o cheiro, entendeu? Então é interessante isso aí, né? Então está aí a resposta. Qualquer dúvida, veja Espírito do Cemitério, Joilson de Assis. Como se livrar, Joilson de Assis, como se livrar do espírito do cemitério, tá?